É isso aí, estamos no ar. Boa tarde a todos que estão acompanhando o nosso Connect Esporte. Estamos iniciando mais um programa diretamente aqui dos estúdios da Connect Brasil TV SP. Estamos iniciando mais um Connect Esporte para manter vocês bem informados de todas as modalidades esportivas. Como vocês mesmos já sabem, assunto é o que não vai faltar aqui dentro do nosso programa, né? Vamos falar hoje de Libertadores, Sul-Americana, tem o Minuto Olímpico com o nosso comentarista Gabriel Sanches, enfim, detalhando todas as modalidades esportivas para vocês. E eu acredito que já não é mais novidade, mas quem faz o programa aqui do meu lado, gostaria de dar boas-vindas no programa de hoje, diretamente do Rio de Janeiro. Seja bem-vindo, meu xará, Gabriel Sanches. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Daniel. Boa tarde a todos os nossos amigos da Connect. Pois é, Gabriel, estou animado aí para mais um programa. Temos bastante assunto e vamos que vamos. É isso aí, Gabriel. E diretamente de Vitória, no Espírito Santo. Ele que eu não sei se vai ter piadinha, né? Embora o Daniel tá quase mais para um programa de stand-up porque comentarista do Connect Sport. Mas com brincadeiras à parte, seja muito bem-vindo, Daniel Godoy. Boa tarde, Gabriéis. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. É isso aí. Rodada pegou fogo e vamos fazer um ótimo programa hoje. Pega seu computador, seu tablet, seu celular, que o Connect Sport está no ar. É isso aí, como disse o Daniel. Aí, É, gostei de ver. é isso aí, Daniel. O Daniel mesmo já disse que o nosso Connect Sport É, está no pô. ar. E como você mesmo frisou, Daniel, a rodada pegou fogo, né, nos jogos de ontem. E vamos começar debatendo aí a vitória do Corinthians, né, na Libertadores. O Corinthians que venceu a partida jogando na Neoquímica Arena a equipe do Deportivo Cali pelo placar de 1-0. Gabriel, gostaria de, nessa abertura de programa, saber sua análise aí sobre essa vitória do Corinthians. Acho que foi uma vitória bastante suada, né? A equipe do Corinthians teve alguma dificuldade. Lembrando que a equipe do Desportivo Cali é apenas o penúltimo colocado do Campeonato Colombiano. E realmente o Corinthians acho que poderia não ter sofrido menos, né? Teve alguma dificuldade no primeiro tempo, principalmente, não conseguiu encontrar os seus principais jogadores. Mas no segundo tempo, graças aí ao gol contra grotesco, né, do zagueirão lá do Desportivo Cali, conseguiu fazer o gol. No final ainda teve uma pressãozinha até do Desportivo Cali. Mas acho que o Corinthians, cara, precisa melhorar bastante essa questão defensiva, né? A equipe sofre bastante ainda, porque o ataque tem um bom ataque, tem jogadores como o William, como o Jô, como o próprio Renato Augusto, o Juliano, jogadores que vão, o Roger Guedes também, né? Que vão fazer a jogada de ataque com bastante perigo, mas precisa resolver essa questão defensiva. O Fábio Santos realmente não vem de uma boa fase, a zaga também ainda não se encaixou muito bem, então acho que o Corinthians precisa ver isso, mas acho que o saldo foi positivo, a vitória foi boa, precisava de uma vitória, né? A gente falou bastante sobre isso ontem, que o Corinthians precisava vencer ou vencer, e acabou vencendo, deu um pouquinho mais de tranquilidade, esse grupo agora está todo embolado, né? Todo mundo com 3 pontos, e tá maneiro de se ver. Resta saber se como é que vai ficar agora daqui para frente, né? Já que o Boca também ganhou do Always Red, então as próximas rodadas não prometem, né? É isso aí, tá aí a análise do nosso comentarista Gabriel Santos, né, detalhando a importante vitória do Corinthians sobre a equipe do Deportivo Cali da Colômbia. Daniel, o que você tem a dizer sobre essa partida? Bom, eu achei que o Corinthians poderia ter tido menos dificuldades nessa partida, porque o Deportivo Cali é o vice-lanterna, né, do campeonato colombiano. Então, assim, poderia ter conseguido uma vitória mais tranquila. Agora, eu vi que a equipe criou algumas chances com o Roger Guedes, com o Renato Augusto, mas ainda sofre bastante com o sistema defensivo, né, cara? O Fábio Santos não está em uma boa fase, a zaga não se encaixou ainda. Agora é uma vitória, assim, para dar confiança e para conseguir se classificar para as oitavas de final, porque perder ponto dentro de casa nunca é bom. Exatamente, como você mesmo falou aí, Daniel, perder ponto em casa não é bom, por isso o Corinthians consegue uma vitória importante aí sobre a equipe do Deportivo Cali, jogando aí na Neoquímica Arena, né? E bom, agora que a gente já falou um pouco sobre essa partida do Corinthians, vamos falar para outro brasileiro que entrou em campo, né, na noite de ontem, que foi a equipe do América Mineiro, o Atlético Mineiro enfrentando a equipe do América, né? O jogo histórico no estado de Minas Gerais aí, tendo esse confronto pela primeira vez na Copa Libertadores. E aí eu gostaria de saber a análise de vocês sobre essa grande partida que tivemos na noite de ontem pela Copa Libertadores, Gabriel. O Atlético Mineiro teve bastante dificuldade, né? O Coelho, o América Mineiro, conseguiu implementar bem o seu jogo. É o primeiro jogo da equipe sem o Marquinhos Santos, né? Acabou sendo demitido no final de semana.
e conseguiu um bom resultado, né? Ia ganhando até o final do jogo, o Atlético acabou empatando com gol impedimento, né, do Ademir, que era jogador do América Mineiro, mas acho que o América fez sim um bom jogo, cara, e é um jogo que pode animar a equipe. Tirar um pontinho do Atlético, acho que foi importante, acho que acabou até saindo um pouquinho, um gostinho amargo, né, poderia ter vencido, já que o gol do Atlético foi no final, mas realmente acho que a equipe do América fez sim uma boa partida, conseguiu implementar bem seu futebol. O Felipe Azevedo fez um golaço realmente. E o Atlético Mineiro, pelo outro lado, né, cara, não jogou muito bem. Teve algumas oportunidades, sim, teve mais volume de jogo, mais posse de bola, mas não foi aquele Atlético Mineiro que a gente está acostumado a ver, né? Senti muita falta do Hulk ontem, acho que o Hulk não jogou bem. O Campeonato Fernandes também acho que poderia ter ido melhor, mas acho que no saldo positivo demais para a equipe do América Mineiro. E para o Atlético acho que não vai mudar muita coisa. Apesar de ter perdido esse pontinho, esses 3 pontos em casa, né, conseguido apenas um ponto, mas acho que o Atlético consegue sim a classificação. Agora, com esse resultado, não sei se vai ficar agora talvez brigar pela melhor campanha, né? Mas acho que consegue sim se classificar. E o saldo positivo também, o Coelho aí, o América Mineiro, que na semana da Páscoa conseguiu esse resultado, quase foi uma vitória, mas tá bom. Acho que o América tem que se preocupar agora em conseguir as vitórias no Brasileirão também, para não começar se complicando, e quem sabe conquistar uma vitória aqui ou outra na Libertadores, para quem sabe beliscar uma vaga ou até uma vaga na Sul-Americana também. Tá aí a análise do nosso comentarista Gabriel Santos, né, detalhando aí essa partida do América enfrentando a equipe do Atlético. Gostaria de saber o seu ponto de vista, Daniel, o que você observou nessa partida de ontem? Bom, eu achei um ótimo resultado para o América Mineiro, porque empatar com o Mineirão lotado pela torcida do Atlético não é fácil. E também, assim, é importante, né, cara, pontuar fora de casa, né? Embora o jogo seja em Belo Horizonte, o América Mineiro era o visitante na partida, então sempre foi bom o resultado empatar com o Atlético, né? Agora é focar no Campeonato Brasileiro, quem sabe até pensar na classificação na Libertadores, embora eu acho difícil. Mas assim, eu acho que se o América Mineiro continuar evoluindo, pode sim pensar em bons frutos esse ano. Quanto ao Atlético, cara, assim, teve mais posse de bola, criou chance. Eu esperava mais, tá, cara? O Nath Fernandes, acho, não fez uma boa partida. E teve a lei do ex, né, cara? O Ademir, né, cara? Pô, fez o gol no finalzinho do jogo, né? Que fez com que o Atlético Mineiro não perdesse a partida fora de casa. Eu esqueci de ressaltar também, né, cara? O gol da América Mineiro, né, cara? Que golaço do Felipe Azevedo, tá, cara? O Baita drible gol. que ele deu no Godinho foi sensacional, bateu no ângulo, sem chance de defesa para o goleiro Everson. Eu acho que o Godinho é uma das maiores decepções da temporada, né, cara? Eu esperava muito mais dele, né? Agora sim, eu acho ele bastante lento para marcar o atacante. Tá aí a observação do nosso comentarista Daniel, né? E temos recadinhos aí, produção, de quem está prestigiando o nosso programa? Bom, até o momento não. Bom, e antes de passarmos aí para o próximo assunto, né, do Fortaleza, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Primeiramente, eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre a atuação na parte defensiva do América Mineiro. E segundo, por que o Atlético Mineiro ali teve uma certa dificuldade para furar esse bloqueio do América? Gostaria de saber um pouco da sua observação, Gabriel. Eu acho que o América fez uma partida defensiva muito boa, né, cara? Conseguiu neutralizar bem o ataque do Atlético Mineiro e, ao mesmo tempo, conseguiu atacar. A gente sempre viu os contra-ataques aqui do América Mineiro, sempre vindo com jogadores perigosos. E acho que foi um resultado muito bom para a equipe do América Mineiro. E defensivamente, né, como bem foi essa pergunta, acho que a equipe do América Mineiro conseguiu sim neutralizar, conseguiu parar esse ataque do Atlético Mineiro que é tão perigoso e conseguiu fazer uma excelente partida. Acho que também, muito pela questão da equipe do América Mineiro conhecer bem a equipe do Atlético Mineiro, né? Eles já se enfrentaram já esse ano no Campeonato Mineiro, se enfrentaram várias vezes ano passado no Brasileirão, no Campeonato Mineiro, então acho que a equipe do América conhece esse estilo do Atlético Mineiro e soube jogar contra a equipe do Galo. Por outro lado, o Atlético Mineiro, acho que o Atlético Mineiro, cara, estava naquele dia que realmente que nada funciona, né? Tentou de tudo, realmente eu vi um pouquinho do jogo, acho que o Atlético não teve aquela grande chance, né, que geralmente tem, como eu falei, o Hulk ficou um pouco sumido do jogo, o Nacho também, então sentiu falta. Acho que o Arana jogou bem, o Arana estava tentando, estava buscando, vi bastante lances de perigo do Arana pela esquerda, mas acho então que o Atlético teve um pouquinho bastante dificuldade, mas acho que nada muito também grave, nada que vai alarmar muito o torcedor. Acho que foi apenas um jogo que as coisas não deram certo e deram certo para a América, e mesmo assim o Atlético conseguiu sair com um pontinho, né? Então acho que isso diz muito sobre o que foi a partida.
Tá aí o ponto de vista do nosso comentarista Gabriel Sanches. Gostaria que você respondesse essa pergunta, Daniel. Eu achei que o América Mineiro conseguiu fazer uma boa partida, né? Principalmente na parte defensiva. A equipe do Atlético Mineiro teve bastante dificuldade de infiltrar na zaga deles e pelo lado e conseguiram ainda fazer um gol de contra-ataque, né, cara? Com o Felipe Azevedo, como eu já falei, um golaço até. Agora, o Atlético Mineiro não fez uma boa partida, né? Principalmente também porque eu acredito que a equipe do América já conhece, né, o time do Atlético Mineiro. Eles jogam sempre no Campeonato Mineiro, Campeonato Brasileiro também. Então, eu achei que o Atlético Mineiro teve uma partida bem abaixo do que esperava, né? E mesmo assim conseguiu criar algumas chances com o Guilherme Arana, né, cara? Com alguns chutes de longe. O goleiro Jailson fez uma boa partida, eu achei. Mas, apesar do empate, eu não acho que é para colocar Cris no Atlético, não, porque é um time bom, é um time encaixado e tem condições sim de brigar pelo título. É isso aí, tá aí a análise do nosso comentarista Daniel Godoy, detalhando um pouco desse clássico que tivemos ontem pela Copa Libertadores, o Atlético Mineiro empatando contra a equipe do América Mineiro pelo placar de 1-1. E vamos falar de outro brasileiro que entrou em campo, né, ontem à noite, infelizmente não com a vitória, né, que foi a equipe do Fortaleza, né? O Fortaleza perdeu pelo River Plate pelo placar de 2-0. Gostaria de saber a sua análise, Gabriel, o seu ponto de vista sobre essa partida. Antes de falar desse jogo, Gabriel, quero só passar aqui a informação dos resultados de ontem pela Libertadores. Né? Claro, fica Tivemos bastante jogos. Começando então, Colo-Colo 2, Aliança Lima 1. Esse jogo é pelo grupo do Fortaleza, né? Então, a vitória do Colo-Colo. Tivemos Libertad 2, Caracas 1, pelo grupo do Atlético Paranaense. Atlético Mineiro 1, América Mineiro 1. Corinthians 1, Desportivo Cali 0. Nacional do Uruguai 0, Estudiantes 0, né? Jogo pelo grupo do Bragantino, que vai jogar hoje, logo mais contra o Vélez. River Plate 2, Fortaleza 0. E o Independente Del Valle empatou em 2-2 em casa contra o Tolima, pelo grupo do Atlético Mineiro. Então, esses foram os resultados aí de ontem da Copa Libertadores. E agora sim, para falar um pouquinho aí do jogo do Fortaleza. Cara, eu vi muito jogo do Fortaleza e o River, como foi o Flamengo e o Talheres, por exemplo, né? O Flamengo tem o melhor time, o River tem o melhor time que o Fortaleza, mas o time visitante conseguiu dar muito trabalho, né? O Fortaleza talvez não tenha a força de como tem o Flamengo, com o Corinthians, o Palmeiras, o Atlético Mineiro, assim como o Talheres também não tem a força que tem o River, o Boca e outros times da Argentina, né, com maior expressão, o Vélez. Então, acho que a equipe do Fortaleza, apesar de tudo, fez uma grande partida, teve bastante chances de gol, mas acabou pecando na hora de finalizar. O Pikachu teve algumas finalizações boas, acabou falhando no primeiro gol, é verdade, e o River contou aí com a genialidade do De La Cruz, que é um excelente jogador uruguaio, né, que marcou um golaço de fora da área, o segundo gol. Fez uma boa partida, fez o feijão com arroz da equipe do River e conseguiu sair com essa vitória. Acho que o Fortaleza, com essa derrota, fica aí uma situação bem complicada no seu grupo, né? E agora o River e o Colo-Colo abriram aí 6 pontos, né, para o Fortaleza e para o Alianza Lima, e fica uma situação delicada, cara. Acho que agora o Fortaleza tem que começar a pensar agora, talvez até na vaga na Sul-Americana. Óbvio, tem condições ainda faltam 4 jogos, ou seja, tem 12 pontos a serem disputados ainda. Quem sabe não consegue uma classificação, muda muito rápido, né, na Libertadores, mas está numa situação difícil. Apesar de tudo, acho que o saldo é positivo para o Fortaleza. Pegou o River, que é um monstro, né, daqui na América do Sul, e conseguiu fazer uma boa partida, conseguiu bater de frente, teve chance de marcar, acabou não marcando e faz parte, né? E só uma lástima, né, que aconteceu ontem na partida, né, lá no Monumental de Nunes. A torcida do River está com uma banana na torcida do Fortaleza, mais um caso de racismo. Realmente é bizarro como isso acontece nos dias de hoje, e impressionante como isso acontece na Argentina quando os brasileiros vão jogar lá, né? É uma pena, e deixar aqui minha indignação aqui. Espero que a Conmebol tome alguma atitude. Exatamente, Gabriel. É de complicado, né? Em pleno século XXI ainda existir esse tipo de pessoa com essa mentalidade tão fútil, né? Exatamente. Infelizmente, o caso de racismo ainda enraizado não só no futebol, mas na nossa sociedade. Esperamos aí que a Conmebol tome uma providência, né, para que esses casos não se repitam. Porque a Conmebol, saiu a Conmebol na hora de multar, por exemplo, comemorar gol, ela multa, mas agora na hora de multar por racismo não multa, né? Então, tá na hora de tomar atitude, né, Conmebol? Exatamente. A gente mostra aí a nossa indignação
sobre esse assunto, né? Repudiamos aí o racismo não só no futebol, mas em toda a sociedade, né? Bom, eu gostaria de saber agora sobre a sua análise, Daniel. O que você observou essa partida de ontem, a sua opinião sobre essa derrota do Fortaleza para a equipe do River Plate? Bom, a equipe do Fortaleza criou alguma chance, né, cara? No começo da partida com o Júnior Capixaba, que tentou tocar pro Renato Kaiser fazer o gol, mas não teve sucesso. Criou também algumas oportunidades com o Iago Pikachu, que fez uma boa partida ofensivamente, embora tenha falhado no gol. E do outro lado, cara, o River Plate é um time melhor mesmo, né, cara? Superior. O De La Cruz fez uma ótima partida, fez um golaço. O Casco fez um bom jogo. Gostei também do Álvares. E a situação do Fortaleza acaba ficando complicada, né, cara? Perdeu o primeiro jogo, né? Por 2-1. Perdeu ontem também. Já está a 6 pontos do Colo-Colo. Então acredito que esteja na hora de focar em conseguir pelo menos uma vaga na Copa Sul-Americana. Embora talvez tenha alguma remota chance de conseguir a classificação, mas mesmo assim, eu acho que a Sul-Americana tem que ser uma prioridade, né? Até porque também a equipe do Fortaleza está estreando na Libertadores e que por mais que seja um time organizado, ainda é uma equipe inferior às outras equipes, principalmente ao River Plate. Exatamente, está em análise nosso comentarista Daniel Godoy. Bom, a gente falou dos times brasileiros que entraram em campo ontem pela Libertadores, vamos falar da Sul-Americana, só que antes, o nosso parceiro que nos ajuda a fazer a transmissão do Connect Sport, a Rede Banda Larga, tem um recadinho para vocês, fiquem ligados. Quer experiência de verdade na web? Vem para a Rede Banda Larga. Internet 100% fibra ótica. Com ultra velocidade, rápida e estável. Para você acessar suas redes sociais favoritas, assistir suas séries e vídeos sem travar, fazer downloads ilimitados e muito mais. Aproveita que tem promoção ativa ainda. Combo de 600 megas por R$ 99,99 mensais. 2 pontos de Wi-Fi com 2.4 e 5 GHz. TV na fibra com mais de 90 canais. E uma plataforma de cursos com certificado 100% gratuito. O que está esperando? Vem para a rede. Bom, tá aí, né, o recado dos nossos parceiros, a Rede Banda Larga, né? Na Rede Banda Larga, além de você ter uma internet de qualidade por um preço acessível, você também tem a TV, né, na fibra, né? Que contém 96 canais, entre eles o canal 6, que passa toda a programação da Connect Brasil TV SP, inclusive o Connect Sports, para mais de 30 mil assinantes de Carapicuíba e região. Gostaria de agradecer aí a Rede Banda Larga por nos apoiar na transmissão aí da Connect Brasil TV SP e o Connect Sport. Portanto, se você quer uma internet de qualidade com um preço acessível, vem para a Rede Banda Larga. Bom, meus comentaristas, além da Rede Banda Larga, tem uma outra novidade para vocês. Vocês querem saber o que é? Sim, pode mandar. Então vou mandar agora. Tem programa novo aí na Connect Brasil TV SP. Fiquem ligados. Pessoal, Cássio Lira do Zero Marcha, eu vou estar no sábado às 10 horas da manhã na Connect Brasil TV SP. Vai ser com Marciano Falcão, o nome do programa é De Prosa com Marciano Falcão. Vai ser da hora, vocês conseguem mandar várias perguntas que eu vou responder ao vivo lá mesmo, então o que tiver na cabeça de vocês pode mandar. A única coisa que não pode acontecer é vocês perder, porque se vocês perder vão se arrepender e depois não adianta ficar mandando mensagem chorando, certo? Sábado no YouTube e no Facebook, 10 horas da manhã. Falou! É isso aí, vai estrear o programa novo aí na Connect Brasil TV SP, que é o De Prosa com Marciano Falcão. O programa acontecerá todo sábado às 10 da manhã, com vários convidados aí para ter um debate, um bate-papo especial aí. Portanto, eu convido a vocês a acompanhar. Eu com certeza vou estar ligado nesse programaço aí que o Marciano Falcão vai ter, que é o De Prosa com Marciano Falcão. O primeiro convidado, né, o Cássio Lira. Ele é motorista de aplicativo, infelizmente foi assaltado na semana passada, mas vai ter esse bate-papo aí no nosso programa para estar abordando também. Ele também tem uma página, né, no qual ele aborda o dia a dia sobre os motoristas de aplicativo, né? E ele vai ter esse bate-papo especial aí no programa De Prosa com Marciano Falcão. Portanto, para você acompanhar esse programa,
se inscreva no nosso canal no YouTube, Connect Brasil TV SP, e acompanhe também pela nossa página no Facebook, Connect Brasil TV SP. O programa estreia sábado, às 10 da manhã. É isso aí, meus comentaristas. Programação nova, né? Dentro do Connect Brasil TV SP. Espero que vocês acompanhem esse programa. Bom, com certeza. Com certeza. É isso aí, meus comentaristas. A gente falou sobre a Libertadores. Vamos falar agora sobre Copa Sul-Americana, né? O Santos ontem teve uma vitória suada contra a equipe da Universidade Católica pelo placar de 3-2. Gostaria de saber, Gabriel, a sua análise sobre essa partida. O Santos, né, cara, teve bastante dificuldade, realmente, como você bem frisou. A equipe do Católica, que vem fazendo uma boa campanha no Campeonato Equatoriano, se não me engano, é a terceira colocada, e conseguiu fazer uma boa partida. O Santos saiu na frente logo no começo, né, com o gol do Júlio, depois acabou tomando a virada ainda no primeiro tempo. Aliás, no primeiro tempo a equipe da Universidade Católica teve muito mais volume de jogo que o Santos, essa que é a verdade. Conseguiu virar o jogo, poderia ter feito mais gols, mas acabou ficando no 2-1 mesmo. E na volta do intervalo, o Santos realmente melhorou bastante o seu nível de jogo, com a entrada também do Léo Batistão, que entrou bem, marcou o gol de pênalti e ajudou bastante a equipe do Santos. No final, o Angulo marcou o gol, né, da virada. Cara, preocupante, para ser bem sincero, a situação do Santos. O Santos realmente não vem jogando bem, foi eliminado no Campeonato Paulista, quase foi rebaixado, então realmente não vem jogando bem. No Brasileirão também chegou com empate contra o Fluminense, com o Fluminense, na minha opinião, jogando melhor. Teve dificuldade na Copa do Brasil, quando passou apenas nos pênaltis, né, se eu não me engano, na segunda fase. Então acho que o Santos tem que melhorar sim, tem uma situação complicada, tem que dar tempo também para o seu treinador, né, que chegou agora. Tem um time bom, na minha opinião, com jogadores jovens, mas também mistura um pouquinho com experiência, como é o caso, né, do Ricardo Goulart, que tem sido aí talvez o principal meio-campista do Santos, que vem jogando bem, ele que voltou da China esse ano, né? Então acho que o Santos precisa melhorar um pouco essa questão realmente dessa irregularidade que a equipe vem apresentando ultimamente. Joga uma partida boa, depois joga ruim. Então acho que a equipe precisa melhorar isso para tentar pensar em coisas grandes, né? Até porque a temporada está começando, tem ainda Brasileirão inteiro para rolar ainda, tem a Sul-Americana, uma vitória importante, né? Se o Santos quer pensar em classificação, então acho uma vitória suada, mas uma vitória de extrema importância para a equipe do Santos. Tá aí a análise do nosso comentarista Gabriel Sanches. E antes da análise do Daniel, temos aí recados, né, de quem está acompanhando o nosso programa. Bom, tá aí o Gabriel Cunha, programa muito bom, pessoal. Parabéns. Obrigado, Gabriel, pela audiência. Um abraço. Marciano Falcão, boa tarde a todos. Boa tarde, Falcão. Obrigado pela audiência, por prestigiar o nosso programa. E é isso aí. E eu peço que vocês que estão acompanhando o nosso programa se inscreva, compartilha e nos siga nas redes sociais. Connect Brasil TV SP, para você ficar antenado ao Connect Sport e a toda a programação de qualidade que vem por aí na Connect Brasil TV SP. Bom, Daniel, agora eu gostaria de saber aí a sua análise, o que você observou dessa partida de ontem, dessa vitória suada da equipe do Santos. Olha, eu acho que não é para a equipe do Santos se iludir com esse placar, porque no primeiro tempo a equipe da Universidade Católica praticamente tomou as ações, tá, do jogo, dominou. No segundo tempo a equipe de São Paulo deu uma melhorada, né, cara, com o Léo Batistão, o Brian Angulo, que fez uma ótima partida. E outra ressalva, né, negativa dessa vez é o Ricardo Goulart, né, cara, que ainda não engrenou no Santos. Inclusive, torcedores da equipe reclamaram dele, chamaram ele de inimigo da bola, porque ontem ele estava praticamente nulo na partida, né? E agora vamos ver, né, cara, se esses reforços do Santos conseguem dar uma engrenada no time, porque do jeito que tá, a situação vai ficar complicada e a equipe do Santos pode até ser rebaixada no Campeonato Brasileiro, né? Tá aí então, eu acho importante os jogadores abrirem o olho. Tá aí a análise do nosso comentarista Daniel Godoy, né? Detalhando essa vitória suada do Santos aí sobre a Universidade Católica do Equador. Bom, agora vamos falar de um time carioca, né? Que entrou em campo na noite de ontem pela Copa Sul-Americana e que sofreu uma baita derrota, que foi o Fluminense, né? O Fluminense, jogando em Barranquilha, na Colômbia, perdeu pelo placar de 3-0 para o Júnior Barranquilha. Gabriel, gostaria de saber a sua análise aí sobre essa partida, né? Essa derrota da equipe do Fluminense. Como eu havia falado ontem, né, Gabriel, aqui no Rio de Janeiro os torcedores tricolores
estavam em festa ainda pelo título carioca, mas eu falei ontem que a equipe precisava pensar já na temporada, né? Lógico, foi muito maneiro ter vencido o seu maior rival na final do estadual, que o Fluminense não ganhava há 10 anos, mas agora tem que pensar para frente. Eu acho que ontem foi uma derrota para todo mundo, não só a torcida, mas também os jogadores, o próprio Abel, esquecerem a final do Carioca e pensar na temporada. O Fluminense perdeu ontem, tomou um baile da equipe do Júnior de Barranquilla, que tem uma equipe muito boa, como eu já havia falado ontem, uma equipe perigosa, que tem o Borja no comando do seu ataque, que é um excelente jogador, né? Apesar da torcida do Palmeiras ter uma relação talvez de amor e ódio com o Borja, né? Mas foi um cara importante em certo... Oi? Ele fez gol ontem, né? Marcou gol de pênalti, né? Verdade. Então, acho que apesar de tudo, eu acho que é um excelente jogador. E realmente o Fluminense teve muita dificuldade, não conseguiu jogar, teve poucas chances de gol. E a equipe do Júnior de Barranquilla, que conseguiu aí impor seu jogo, jogando em casa diante do seu torcedor, conseguiu uma excelente vitória. E agora embolou todo o grupo também, né? Já que o Fluminense tinha vencido o primeiro jogo, agora perde, o Júnior de Barranquilla tinha empatado, né? Então vai ficar interessante. Mas para a equipe carioca, tricolor, precisa aí pensar para frente agora, pensar no Brasileirão, pensar na Sul-Americana, na Copa do Brasil e esquecer o carioca, porque já passou, né? É isso aí, tá aí a análise do nosso comentarista Gabriel Sanches falando um pouco dessa partida do Fluminense. Antes da sua análise, Daniel, vamos só chegou o momento dos recadinhos, né, de quem prestigia e acompanha o nosso Connect Sport. Tá aí o Renato Sanches. Boa tarde, Connect Sport. Boa tarde, Renato. Muito obrigado aí pela audiência do nosso programa. Bom, Daniel, agora pode dar aí a sua avaliação sobre essa derrota do Fluminense para a equipe do Júnior de Barranquilla. Bom, eu acho que está na hora da equipe do Fluminense fazer isso aqui, ó. Virar a chave, porque a equipe ontem fez um jogo bem ruim contra o Júnior Barranquilla, está na hora de esquecer o Campeonato Carioca. Vou dar destaque pro Borja, né, cara, que embora ele seja odiado pela torcida do Palmeiras em um time colombiano, no Júnior Barranquilla, ele rende, jogou muito também no Atlético Nacional, ou seja, quando ele tá no futebol colombiano, ele joga bola. A equipe do Fluminense ontem fez um jogo bem ruim, né, cara? O Cano não apareceu muito, o meio de campo da equipe do Fluminense praticamente não funcionou, o time ficou bastante apático. Então, talvez seja na hora de pensar mais no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil e ainda buscar se recuperar na Sul-Americana. Tudo bem que a equipe perdeu o jogo de ontem, mas venceu na semana passada. Então, ainda dá para o Fluminense conseguir a classificação. Como diz você, né? Usando o seu termo, tá na hora do Fluminense virar a chave. Veremos se nas próximas partidas o Fluminense vai virar a chave e vai conseguir engrenar uma sequência boa aí dentro do Campeonato Brasileiro e da Copa Sul-Americana. Bom, agora vamos falar de outro time brasileiro que entrou em campo ontem, né, pela Copa Sul-Americana e que jogou na Argentina, mas perdeu, que foi a equipe do Cuiabá, né? O Cuiabá jogando em Avejaneda, no estádio El Cilindro, perdeu para a equipe do Racing no placar de 2-0. Gostaria de saber, Gabriel, o que você observou nessa partida e a sua opinião sobre essa derrota da equipe do Cuiabá. Antes de falar sobre o jogo do Cuiabá, só para deixar também aqui, já tinha deixado os resultados da Libertadores, vamos falar agora dos resultados da Copa Sul-Americana, né? Tivemos aí a vitória do Melgar contra o River Plate do Uruguai, pelo grupo do Cuiabá. O Melgar venceu por 2-0. Tivemos a derrota do Cuiabá por 2-0 para o Racing, a vitória do Santos por 3-2 contra o Católica, a derrota em casa do Jorge Wilstermann para o Ayacucho do Peru por 2-0, né, jogo pelo grupo do São Paulo, e a derrota do Fluminense por 3-0. Esses foram os jogos de ontem da Copa Sul-Americana. Falando agora um pouquinho do Cuiabá, foi realmente não conseguiu jogar nada, né? Essa que é a verdade. A equipe do Racing conseguiu demonstrar seu futebol, conseguiu implementar seu estilo de jogo bem. A verdade é que passou o trator em cima do Cuiabá, poderia ter sido bem mais, inclusive, o placar, poderia ter ganhado por 3-4-0, que não seria nada muito absurdo. Teve as maiores oportunidades, teve mais volume de jogo, teve mais posse de bola, teve mais finalização, teve mais tudo que o Cuiabá, a equipe do Racing, e conseguiu aí sair com uma grande vitória. Uma vitória que realmente a equipe do Racing precisava, até porque não vem bem o Campeonato Argentino, então consegue essa vitória importante e dá um passo bom, importante aí rumo à classificação para a próxima fase. A equipe do Cuiabá, né, cara, resta agora brigar, lutar. Tem jogos ainda, tem o jogo da volta contra a equipe do Racing ainda, né, onde vai jogar na Arena Pantanal, tem ainda o Brasileirão pela frente, a equipe tem jogado bem,
E não tem que desanimar, não. Né? Realmente jogar contra o Racing aí, lá no cilindro, é difícil, é complicado e não é nada muito absurdo. Acho que tá tudo certo, nada de se apavorar, nada de ficar aí doido da cabeça, levantar a cabeça e seguir em frente, que ainda tem muita coisa para rolar ainda. É isso aí, muito obrigado pela sua análise, Gabriel, detalhando aí essa vitória do Racing contra a equipe do Cuiabá. Daniel, antes de você comentar aí, temos recados aí de quem acompanha nosso programa. Tá aí o Miguel Sanches, mais uma tarde de um programa descontraído e pra cima. Boa tarde, Connect Friends. Valeu, Miguel. Muito obrigado aí pela audiência do nosso programa. Um abraço. Bom, Daniel, agora o espaço é seu aí para você falar sobre essa partida do Cuiabá. Bom, antes de eu falar da partida, eu vou falar alguns jogos que aconteceram hoje. No grupo do Santos, o União La Calera do Chile enfrenta o Banfield, né? Vai lembrar que na primeira partida o Banfield venceu o Santos por 1-0. O São Paulo, né, hoje enfrenta o Everton do Chile. O Inter enfrenta o Guairenha. Ainda no grupo do Inter, né, cara? O Independente Medellín enfrenta o 9 de outubro. Por enquanto são esses, né, cara? Esses são alguns jogos. Falando agora sobre a partida de ontem, o Racing dominou o Cuiabá, colocou o Cuiabá na roda, né? Tomou todas as ações da partida, jogou o fator casa a seu favor, poderia até ter vencido por um placar mais elástico. A equipe do Cuiabá até teve um gol anulado, só que conseguiu fazer praticamente só isso também, não viu a cor da bola. Mas sim, eu acho que a equipe do Cuiabá ainda tem condições de buscar a classificação, venceu o primeiro jogo por 2-0, tem um bom time, e agora é bola para frente, focar no Campeonato Brasileiro, que a Sul-Americana a gente vê depois. É isso aí, Daniel, falando um pouco sobre essa análise da partida do Cuiabá, né? A gente abordou os brasileiros que entraram em campo ontem pela Libertadores e agora pela Copa Sul-Americana. E o nosso jornalista Lucas Rangel vai trazer informações dos times que entrarão em campo nessa noite, né? Pela Libertadores. Fiquem ligados na reportagem do Lucas Rangel. Fala vocês ligados na Connect Sport São Paulo. Boa tarde, Gabriel Gomes. Boa tarde, Gabriel Sanches. E boa tarde, Daniel Godoy, e a todos que estão nos assistindo hoje, né? Quinta-feira, véspera de feriado, mas temos aí muitos jogos ainda interessantes pela frente, né? Na Libertadores, na Sul-Americana. Hoje temos o Bragantino, né? Jogando fora de casa, na Argentina, contra o Vélez Sarsfield, né? O Bragantino, que estreou com vitória, né? Estreou bem, ganhando do Nacional do Uruguai por 2-0 no Nabil Chedid, em Bragança Paulista, né? E começou a competição internacional com o pé direito, né? No final de semana, na estreia do Campeonato Brasileiro, empatou em 2-2 com o Juventude lá em Caxias do Sul, né? Mas é bem verdade, estava com time misto. Vale destacar o Lucas Prato, né? O atacante, aquele velho atacante conhecido já da torcida brasileira, jogou pelo Atlético Mineiro, pelo São Paulo, que é um dos líderes hoje do time argentino do Vélez, né? O Vélez está em último, foi goleado na primeira rodada por Estudiantes, que no caso é o time que lidera momentaneamente o grupo com 4 pontos, mas se o Bragantino vencer hoje, ele passa, né? E lidera isoladamente o grupo, né? Um dos grupos mais difíceis da Libertadores. O Bragantino, se ganhar hoje, vai a 6 pontos e toma a liderança do Estudiantes, né? Um provável time comandado por Maurício Barbieri vai a campo hoje com o Cleiton no gol, né? Aderlan na lateral direita, Léo Ortiz, Natan, né, formando o miolo de zaga, e Luan Cândido na lateral esquerda. O meio de campo é formado por Jadson, Eric Ramírez e Johan, aquele mesmo que jogou no Palmeiras, na Chapecoense e estava no Atlético Mineiro. No ataque, Sorriso, Elinho e o artilheiro Ítalo, né, de centroavante. Esse é o time que vai a campo provavelmente por Maurício Barbieri. Já pelo grupo B da Libertadores, temos outro brasileiro, né, o Furacão, o Atlético Paranaense, faz o segundo jogo, o primeiro jogo em casa nessa edição, contra o The Strongest da Bolívia, né? O time boliviano que não traz muitas lembranças boas para o time paranaense, eliminou o Atlético lá em 2014, na edição de 2014 da Libertadores, né, onde no último jogo na Bolívia conseguiu ganhar do Atlético Paranaense e eliminou o time paranaense
da Libertadores e se classificou, né? Então, o The Strongest é um time um pouco, lembra um pouco de trauma para o time paranaense, né, nesse sentido, mas acredito que esse ano não vai dar tantos problemas para o time brasileiro. Eu acho que o time brasileiro vai conseguir se sair bem nesse grupo, né? O time paranaense vem a campo com Bento no gol, Kelvin ou Orejuela na lateral direita, Pedro Henrique e Lucas Alter no miolo da zaga e Abner como lateral esquerdo. No meio de campo temos Hugo Moura, Christian e Terans, né? Ali como meia armador. No ataque temos Marcelo Cirino por uma ponta, Coelho pela outra, que veio justamente do Bragantino, e Pablo de centroavante, ou Vitinho, caso o Pablo não esteja em condições de jogo, né? O último jogo do Atlético Paranaense, é bem verdade, foi goleado, né, pro São Paulo lá no Morumbi por 4-0, mas acredito que trocou a fichinha, a chavinha para jogar Libertadores e vai fazer um bom jogo hoje diante do seu torcedor na Arena da Baixada, né, que promete lotar a Arena da Baixada. É isso, volto com vocês aí no estúdio, uma boa Páscoa para todos aí, todos os nossos ouvintes, todos os nossos participantes, nossos jornalistas. Lucas Rangel para a Connect Sport São Paulo. É isso aí, muito obrigado, nosso jornalista Lucas Rangel aí detalhando os times brasileiros, tanto o Bragantino quanto o Atlético Paranaense, que entrarão em campo nessa noite pela Libertadores. Bom, meus comentaristas, começando pelo Gabriel, o que podemos esperar aí na sua análise, Gabriel, da equipe do RB Bragantino e do Atlético Paranaense nessa noite? Começando então pelo Bragantino, né, cara? O Bragantino tem um jogo talvez o mais difícil aí dos brasileiros, tirando o Fortaleza, né? Mas de hoje, com certeza, é o jogo mais complicado. Jogando contra o Vélez, na Argentina é sempre difícil. O Vélez sempre tem uma equipe muito, muito, muito complicada de se jogar contra, né? Como bem o Lucas frisou, tem o Lucas Prato no comando do ataque, tem outros jogadores de qualidade. Apesar do Campeonato Argentino, a equipe está no meio da tabela, não faz uma campanha talvez ali entre os primeiros colocados, mas também não está na parte de baixo. Acho que o Bragantino tem condições sim de trazer uma vitória. Será um jogo muito complicado, muito equilibrado. Acredito que não vai ser nem goleado para um lado, nem goleado para o outro. Nenhuma equipe vai sair sobrando. Acho que vai ser um jogo bem equilibrado. E aposto aí numa vitória do Bragantino, ou quem sabe até um empate, né? Como bem frisou o Lucas, a equipe do Bragantino poupou bastante o time no empate contra o Juventude na segunda-feira. E agora pensa 100% aí na Libertadores para esse jogo de logo mais contra a equipe do Vélez. Falando um pouco da equipe do Atlético Paranaense, que vive talvez um momento conturbado, depois da saída do Alberto Valentim, depois da eliminação para o Coritiba do Campeonato Paranaense, depois da derrota para o São Paulo por 4-0 na estreia do Brasileirão, agora tem esse jogo para tentar recuperar a confiança, né? Joga em casa, é o favorito, tem mais equipe, a equipe do The Strongest, tem um time bem melhor, o The Strongest que usa muito a altitude a seu favor, jogando fora de casa, não consegue muito implementar seu futebol. Acho que a equipe do Atlético Paranaense tem sim a obrigação de vencer esse jogo, ainda mais jogando na Arena da Baixada com o seu torcedor. Acho que vai vir para uma vitória boa e tenho confiança aí que a equipe do Atlético pode sim sair com uma grande vitória nesta partida contra o The Strongest. Bom, tá aí a análise do nosso comentarista, né, Gabriel Santos, falando um pouco sobre a partida, sobre as partidas, né, que terão nessa noite. Gabriel. Pode falar, Gabriel. Não, então, só a última notícia, logo mais também às 11 horas, vamos ter o último jogo dessa rodada da Libertadores, entre Emelec e Desportivo Táchira, né, jogo válido pelo grupo do Palmeiras. Será a última partida da rodada. É isso aí. Tá aí o Gabriel detalhando as partidas dessa noite do ARB Bragantino e também do Atlético Paranaense, dando a sua análise aí sobre o que podemos esperar das duas equipes brasileiras nesta noite. Bom, agora é a vez do Daniel, né? O Daniel falar aí um pouco sobre a análise dele, o que podemos esperar na opinião dele, tanto do RB Bragantino quanto do Atlético Paranaense nesta noite. Olha, eu acho que não será um jogo fácil a favor do Bragantino, tá? Jogar contra time argentino fora de casa é sempre complicado, mas mesmo assim eu acredito que o Bragantino é favorito. A equipe vive um bom momento, tem o Elinho, o Lucas Evangelista também, tem o Arthur, então assim, eu acredito que o Bragantino poderá conseguir a vitória sem muitas dificuldades, principalmente também porque o Vélez é apenas o 9º colocado do grupo B do Campeonato Argentino, né? Então, por isso, acredito que o Bragantino é favorito.
Bom, tá aí a análise, né, dos nossos comentaristas sobre os clubes que entrarão em campo nessa noite pela Libertadores. Agora eu gostaria de saber uma breve análise, Gabriel, na sua opinião, pelos clubes brasileiros que entrarão em campo nessa noite pela Sul-Americana, né? O São Paulo enfrentando o Everton do Uruguai e o Internacional enfrentando a equipe do Cayena. Eu esqueci o nome do clube agora nesse momento. Mas Guaiarena, exatamente. Obrigado, Gabriel, pela correção. O que podemos esperar dos times brasileiros nesta noite na Copa Sul-Americana? Olha, eu acho que todo mundo espera que os dois vão vencer essas partidas, né? Tem equipe muito melhores. Acho que as duas equipes devem entrar com a equipe talvez reserva. Acho que o Rogério Ceni já deixou bem claro que essa americana será uma equipe onde irá usar bastante reservas. Apesar de tudo, acho que o São Paulo tem sim a obrigação de vencer a equipe do Everton do Chile. Joga em casa, joga no Morumbi, vem de uma boa fase, depois de vencer o Atlético Paranaense no final de semana por 4-0. Tem tudo para conquistar mais uma vitória da Sul-Americana, já que na semana passada venceu aí a sua partida de estreia. Já a equipe do Internacional, cara, precisa de uma vitória. Empatou fora de casa na semana passada, na estreia, chegou a abrir 2-0, depois tomou um empate. Então precisa dar uma resposta para o seu torcedor, né? Vem de derrota também para o Atlético Mineiro. O Inter vem de uma tremenda irregularidade, né, nos últimos jogos. Foi eliminado no Gauchão para o Grêmio, foi eliminado na Copa do Brasil para o Globo, que foi talvez a maior surpresa da temporada até agora, em todas as competições. Então precisa dar uma resposta ao seu torcedor, joga em casa e tem a obrigação de ganhar. É vencer ou vencer para a equipe internacional, senão vai ficar numa situação complicada na competição, né? Se a equipe quiser ainda pensar em se classificar em primeiro colocado, lembrando mais uma vez, sempre bom frisar, que apenas o primeiro colocado dos grupos avançam para a próxima fase da Copa Sul-Americana. Vão estar em análise do nosso comentarista Gabriel Sanches, né? Agora faço a mesma pergunta e quero saber aí do Daniel, né? O que podemos esperar dessa partida, tanto do São Paulo quanto do Internacional pela Copa Sul-Americana? Bom, o São Paulo vem embalado, né? Após vencer o Atlético Paranaense por 4-0, 3 gols do Cagliari. E também hoje jogará em casa, né? Contra o Everton do Chile. Pode até poupar os titulares, mas mesmo assim é uma equipe bastante superior. Então poderá vencer a partida sem muitas dificuldades. E o Internacional está em uma fase pior, né, cara? É vencer ou vencer. Empatou no primeiro jogo contra o 9 de outubro por 2-2. Então, se não conseguir uma vitória hoje, jogando diante de sua torcida, poderá se complicar. Então, e fora ainda também que o Internacional, aliás, está em uma pressão, né, após perder de 2-0 em cima do Atlético Mineiro. Mas acredito sim que o Internacional conseguirá a vitória no jogo de hoje. Bom, tá aí a análise do Daniel, né? Detalhamos as partidas da Libertadores de ontem, dos clubes brasileiros. Agora detalhamos aí as partidas dos clubes brasileiros que entrarão em campo nesta noite, né? Tanto pela Libertadores quanto pela Copa Sul-Americana. Bom, produção, temos recadinhos aí de quem está nos acompanhando? Aí, ó, Miguel Sanches, né? Mais uma tarde de um programa descontraído e pra cima. Boa tarde, Connect Friends. Valeu aí, Miguel, pela audiência. Renato Sanches, feliz Páscoa a todos. Aí, o Renato Sanches, um abraço por acompanhar o nosso programa. Desejamos aí uma feliz Páscoa para você também. E o Renato Brito, estou gostando muito das programações dessa TV. Top, valeu, Renato, aí pela audiência do nosso programa. Um abraço. Bom, temos mais aí recadinhos. Miguel Sanches, feliz Páscoa, galera. Igualmente aí, Miguel, uma feliz Páscoa para você e toda a sua família. Temos aí Miguel Sanches. Uma pergunta para vocês. Pelo futebol apresentado ontem pelo River da Argentina, será um adversário que poderá surpreender os adversários brasileiros? Bom, passa essa pergunta aí para os nossos comentaristas. Gabriel, o que você acha aí da pergunta do Miguel? Com certeza. O time do River talvez não, mas com certeza é a maior ameaça, na minha opinião, para Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro, que talvez sejam os 3 favoritos a conquistarem a Libertadores hoje. O Boca, na minha opinião, hoje está distante do River. O Boca teve um começo bastante irregular, perdendo para a equipe do Desportivo Cali, teve bastante dificuldade jogando em casa contra o Always Red, na partida dessa semana. Então acho que o River pode sim dar muita dificuldade. Como bem frisou o Daniel, tem bastante jogadores de qualidade, tem o De La Cruz, tem o Julián Álvares, né, que já foi vendido
para o Manchester City, tem outros jogadores de muita qualidade nesse meio campo, além de ter também um treinador, cara, que é multicampeão, né? O cara ganhou simplesmente tudo com o River Plate, então o River é sim o grande candidato aí a surpreender os brasileiros nessa Copa Libertadores. É isso aí, a resposta do Gabriel. Daniel, a sua resposta aí para a pergunta do Miguel. Com certeza, né? River Plate é um time que tem tradição na Libertadores, 4 títulos. Fora ainda também tem um bom elenco, né, cara? Como eu já frisei, tem o De La Cruz, tem o Álvares, tem o Castro. É um time muito forte. E sem dúvidas, para mim, é o maior é o time não brasileiro mais forte para começar a competição. Bom, tá aí a resposta do nosso comentarista Daniel Godoy. Falando propriamente da minha opinião, Miguel, eu acredito que pelo conjunto de fatores, sim, o River Plate tem tudo para ser uma ameaça para os adversários brasileiros. Primeiro, que é pela manutenção do seu técnico, né? O Marcelo Gallardo já conhece bem essa equipe dos milionários e principalmente pelo seu elenco que tem, né? Principalmente aí pelo como os nossos próprios comentaristas frisaram, que é o De La Cruz, né? Um jogador que é um diferencial dessa equipe do River Plate. Então eu acredito que juntando esses fatores de ter um técnico que já conhece o elenco, de ter jogadores que favorecem dentro desse esquema tático o que é implementado pelo próprio Marcelo Gallardo, o River Plate sim é uma equipe que pode apresentar perigo aos times brasileiros e é um sério postulante à conquista da Libertadores da América. Bom, meus comentaristas, a gente falamos aí sobre a Libertadores, sobre Copa Sul-Americana, passamos a régua. Vamos falar agora sobre a Série B, né? A Série B que tivemos aí a vitória do Cruzeiro diante da equipe do Brusque, né? E antes de vocês detalharem aí a observação de vocês essa rodada da Série B, eu vou estar passando os resultados, né? Tivemos aí na terça-feira, o Vila Nova vem empatando contra o Novo Horizontino pelo placar de 0-0. O Cruzeiro conquistando essa vitória no Mineirão contra o Brusque pelo placar de 1-0. Teremos também hoje, pelo Heriberto Rilse, o Criciúma jogando contra o Londrina. Amanhã teremos o Grêmio enfrentando a Chapecoense, o Náutico enfrentando o Bahia, o Operário enfrentando a Ponte Preta. E já no sábado teremos Ituano e CSA, Sampaio Correia e Tombense, Guarani e Sport Recife e o CRB enfrentando o Vasco da Gama. Gostaria de saber, meus comentaristas, Gabriel, a sua análise aí, os seus destaques sobre essa rodada da Série B. Meu destaque inicial vai para a equipe do Cruzeiro, que já jogou e já venceu. Venceu a equipe do Brusque por 1-0 na terça-feira, como você bem frisou. Um jogo bastante complicado, conseguiu um gol no final e conseguiu aí uma grande vitória para dar sequência depois daquela derrota na estreia para a equipe do Bahia. E vamos ter também, né, amanhã teremos o jogo do Grêmio. O Grêmio enfrenta a equipe da Chapecoense. Um jogo que ano passado era de Série A, né, agora é de Série B. É muito doido ver isso, né? Então, teremos aí Grêmio e Chapecoense amanhã às 7 horas. Acho que o Grêmio tem totais condições de vencer, precisa vencer depois da estreia com empate contra a Ponte Preta jogando fora de casa. Tem que vencer jogando em casa, se quiser já também pensar no início bom na Série B. E também no sábado vamos ter a equipe do Vasco contra a equipe do CRB. O Vasco também misturou com empate contra o Vila Nova jogando em casa em 1-1 semana passada e precisa voltar a vencer também a equipe do Vasco. Precisa de uma vitória, apesar de jogar fora de casa, jogar contra o CRB lá no estádio Rei Pelé é sempre muito complicado, mas acho que o Vasco tem sim condições de vencer e quem sabe trazer uma vitória aí lá de Alagoas, né? Esses são os destaques para mim nessa rodada. E também o Bahia, que também joga amanhã contra a equipe do Náutico às 9h30 da noite, aliás. O Bahia, que estreou muito bem, na minha opinião, foi a grande surpresa nessa primeira rodada, ganhou do Cruzeiro com muita autoridade e quem sabe não dá sequência também aí, ganhando do Náutico amanhã. Então esses são os meus destaques para essa rodada da Série B. Tá aí a análise do nosso comentarista Gabriel Sanches, né, sobre essa rodada da Série B. Gostaria de saber os seus destaques, Daniel. Bom, eu quero destacar o jogo de Grêmio e Chapecoense, né, confronto de Série A. Grêmio amanhã jogará com a sua torcida, que precisa vencer, sim, para conquistar a confiança. Fez um jogo bem ruim contra a Ponte Preta, empatou em 0-0. Vale ressaltar também Náutico e Bahia, né, cara? O Bahia que venceu o Cruzeiro no último jogo por 2-0, então, assim, pode embalar ainda mais na competição. Tem o Guarani Sport, cara. Guarani Sport, o Sport que venceu o último jogo. Agora não será fácil jogar contra eles lá no Brinco de Ouro. E para destacar, né, o CRB que estreia amanhã na Série B contra o Vasco.
o jogo contra o Novo Horizontino tinha sido adiado. O Vasco, né, cara, precisa vencer, sim, para conseguir confiança, porque fez uma partida bastante apática no último jogo. Tá aí a análise do nosso comentarista sobre essa grande rodada aí da Série B. Bom, nessa primeira parte do nosso programa a gente detalhou sobre o futebol nacional, né? Entramos ali sobre a Libertadores, a Copa Sul-Americana. Vamos para um rápido intervalo e na volta vamos falar de competições internacionais, tendo espaço aqui dentro do nosso Connect Sport. Fiquem ligados, voltamos já. Pessoal, Cássio Lira do Zero Marcha, eu vou estar no sábado às 10 horas da manhã na Connect Brasil TV SP. Vai ser com Marciano Falcão, o nome do programa é De Prosa com Marciano Falcão. Vai ser da hora, vocês conseguem mandar várias perguntas que eu vou responder ao vivo lá mesmo, então o que tiver na cabeça de vocês pode mandar. A única coisa que não pode acontecer é vocês perder, porque se vocês perder vão se arrepender e depois não adianta ficar mandando mensagem chorando, certo? Sábado no YouTube e no Facebook, 10 horas da manhã. Falou! There's so many places that you can see. Beautiful fields, cities, parks, sun and sea. So many people who live and love. São Paulo's way, São Paulo's calling you. So many colors to change your eyes. Here life flies, but you never waste your time. So many flavors that you can try. São Paulo for everyone. Hit the road, get a tent, take a rest. There's music in the air, this rhythm is the best. Hostel, hotel, guest house, bungalow. Radical sports for the body and soul. There are movies and plays every day, every night. São Paulo embraces people of all kinds. Food from all over the world, from east to west. Get a nice table, have a breakfast. Amazing bakeries, restaurants, bars, nightclubs, cafes. Take a walk in the square, you can go anywhere. Enjoy a circus and give a smile. Your time will be worthwhile. São Paulo is the best if you're gonna stay. I'll stop by. Everything you want in São Paulo you're gonna find. There are mountains, beaches, motels. Big cities, love, kindness around. There's respect. São Paulo for everyone. There's so much fun, diversity, bright sun, and hospitality here in São Paulo. Come to São Paulo. Visit São Paulo. São Paulo for everyone. São Paulo State Government. In Brazil. Quer experiência de verdade na web? Vem para a rede banda larga. Internet 100% fibra ótica. Com ultra velocidade, rápida e estável. Para você acessar suas redes sociais favoritas, assistir suas séries e vídeos sem travar, fazer downloads ilimitados e muito mais. Aproveita que tem promoção ativa ainda. Combo de 600 megas por R$ 99,99 mensais. 2 pontos de Wi-Fi com 2.4 e 5 GHz. TV na fibra com mais de 90 canais. E uma plataforma de cursos com certificado 100% gratuito. O que está esperando? Vem para a rede. Bom, estamos de volta, né, após um breve intervalo agora no nosso programa para falarmos de futebol internacional, né? Antes de abordarmos aí a Conferência League, temos recado de quem está nos acompanhando, produção. Miguel Santos, uma pergunta. Essa pergunta já foi feita já do Miguel Santos aí, falando sobre o River Plate. Minha equipe já respondeu. Miguel Santos, Série B, cada vez mais difícil de competir em alto nível para subir. O sarrafo está mais alto. Exatamente, Miguel. Temos aí alguns clubes de Série A, né? E essa Série B sendo aí a mais disputada da história, né? Bom, e agora vamos falar sobre o futebol internacional, minha equipe. Gostaria de saber a análise de vocês aí sobre a Conferência League, né? Gabriel, pode fazer sua análise. A Conference League, que hoje temos bastante jogos aí, né? São 4 jogos ao todo, começando daqui a pouquinho, 1h45, teremos PSV e Leicester, depois teremos Roma e Bodo, PAOK e Olympique de Marselha, e Slavia Praga e Feyenoord jogando às 4 horas da tarde. Esses são os confrontos de hoje. O meu destaque vai para a equipe do Roma, né, cara? O Roma que perdeu o primeiro jogo da equipe do Bodo, jogando fora de casa por 2-1 na Noruega, e agora tem esse jogo de volta, onde precisa vencer aí por 2 gols de diferença para avançar para as semifinais, ou então 1 gol de diferença, a partida vai para a prorrogação. É a mesma situação da equipe do PAOK, que perdeu por 2-1 também para a equipe do Olympique de Marselha no primeiro jogo, jogando fora de casa.
com essa vitória por 2-1 entre o Olympique de Marseille, tem a vantagem de jogar pelo empate, mas tem um desfalque do Gerson, que foi expulso na última partida, na partida de ida, né? Então, um baita desfalque para a equipe do Olympique de Marseille. Também temos aí o jogo entre Slavia Praga e Feyenoord, né? O primeiro jogo foi 3-3 na Holanda, foi um jogaço, tá tudo em aberto ainda, e tudo pode acontecer nesse confronto. E também entre o PSV e Leicester, já que na primeira partida foi 0-0 na Inglaterra, agora joga uma partida de volta em Eindhoven, na Holanda. Então todos os confrontos estão em abertos, nada está decidido, e promessa de grandes jogos aí para logo mais na Conference League. Exatamente, está em análise do Gabriel sobre os jogos da Conference League. Daniel, gostaria de saber os seus destaques aí da Conference League. Bom, primeiro eu quero destacar o jogo da Roma contra o Bodo, né, cara? A Roma perdeu o primeiro jogo por 2-1. Agora, é uma equipe que vive até em um momento razoável, né? Tá em quinto lugar no Campeonato Argentino. E apesar da derrota, eu acho que tem condições sim de reverter esse placar. Oi? Você falou Campeonato Argentino. É italiano. É italiano. Outro, ao vivo aqui mesmo. Outro jogo que quero destacar também é o jogo de Olympique Marselha contra o PAOK, né? O Olympique que venceu o primeiro jogo por 2-1. Não terá o Gerson, que foi expulso na última partida. Inclusive também fez um gol, então perdeu um desfalque importante. Apesar disso, acredito que a equipe francesa se classificará sem muita dificuldade. O outro jogo também, né, cara? O Leicester, né, contra o PSV. O jogo foi bastante equilibrado. Eu acredito sim que a equipe do Leicester possa passar. O outro jogo, né, o Feyenoord da Holanda enfrenta o Braga de Portugal. A equipe do Braga, que está sempre longe nas competições, sempre vai bem, né, cara? Esteja na Liga Europa, seja agora na Liga Conferência. Então, acredito que o time do Braga seja o favorito. Bom, tá aí a análise dos nossos comentaristas. Pode ter certeza que a cobertura dos jogos da Conferência League vai passar aqui dentro do Connect Sport. Agora vamos falar sobre a Europa League, né? Teremos jogos também no dia de hoje, né? Sobre a rodada da Europa League. Gostaria de saber a sua análise aí, Gabriel, sobre essas partidas. Então, falando um pouquinho das partidas de hoje, vamos ter então logo mais às 1h45 Atalanta e Leipzig, né? O primeiro jogo que foi 1-1 em Leipzig, um jogaço, né? Com bola na trave, pênalti perdido, chances de gol para tudo quanto é lado. Então, mais uma promessa de jogão daqui a pouquinho. Quem puder aí assistir essa partida, eu aconselho. Para quem é amante de futebol, vai ser um jogo bastante interessante. Depois teremos às 4 horas da tarde Barcelona e Frankfurt. O meu jogo também foi 1-1. Então, tá tudo em aberto também. Para quem gosta de futebol, vai ser um jogão. Mais tarde também ainda, às 4 da tarde, teremos aí a partida entre Lyon e West Ham. Também foi 1-1, um jogo de ida. Olha só que doideira, né? A equipe do Lyon que vai jogar em casa, tem o apoio do seu torcedor, com o Lucas Paquetá, e a chegada também agora do TT, né, que veio do Shakhtar para a equipe do Lyon, ele que é ex-jogador do Grêmio, um reforço importante para a equipe do Lyon, já chegou jogando muito bem. Então teremos esse jogo logo mais também entre Lyon e West Ham. E para fechar, vamos ter então a equipe do Rangers da Escócia enfrentando o Braga de Portugal, né, pelo jogo de volta. O jogo de ida foi 1-0 para a equipe do Braga. O Braga que tem sempre rodeado de jogadores brasileiros, né, para tudo quanto é lado. Então também vai ser um jogo interessante. E a equipe do Rangers, que também vem fazendo uma excelente campanha, eliminou a equipe do Borussia Dortmund, né, nessa competição já, vem com moral e quem sabe não consegue a virada para cima do Braga jogando em casa. Então a Europa League também só tem jogaço, tem equipes como Barcelona, Atalanta, Leipzig, né, Lyon, que são equipes que vira e mexe estão disputando a Champions League. Barcelona então nem se fala, né? Então a Europa League esse ano é cada vez melhor, tá crescendo bastante a competição, então vai ser bastante interessante acompanhar esses jogos de hoje. Bom, tá em análise do nosso comentarista Gabriel Sanches, e como o Gabriel mesmo frisou, né, grandes jogos aí teremos nessa tarde, né, e gostaria de saber o que você observa sobre essas partidas, Daniel. Bom, quero destacar o jogo de Lyon e West Ham, né? A equipe do Lyon, que não vem muito bem, ocupa apenas a 10ª colocação do campeonato francês. Agora, a equipe do West Ham vive um bom momento, né? Está em 4º lugar na Premier League. Então, apesar do fator casa, eu acredito que a equipe do West Ham é a favorita. Outro jogo também, Barcelona e Eintracht Frankfurt. O técnico Xavi vem fazendo um belo trabalho desde quando chegou, né?
teve alguma dificuldade no começo, mas agora está conseguindo encaixar o time. O Aubameyang vem em uma fase maravilhosa. O primeiro jogo ficou empatado em 1-1 e acredito sim que no estádio do Camp Nou o Barcelona se classifica. Outro jogão, né, que começará daqui a pouquinho, o Atalanta e Leipzig, são duas equipes bastante organizadas, embora não tenha muitas estrelas, então vai ser um ótimo jogo para assistir. E outra, né, cara, o Rangers e Braga, que é um time que consegue ir longe nas competições. Agora, do outro lado, né, o Rangers, que joga em casa, eliminou o Borussia Dortmund na última fase, né? Então, assim, vai ser um confronto bastante aberto e quem sabe até que o Rangers consegue reverter a vantagem. Vai lembrar que no primeiro jogo a equipe do Braga venceu por 1-0 lá em Portugal. É isso aí, essas grandes partidas, veremos o que a Europa League nos reserva e pode ter certeza que a notícia na semana que vem vocês vão estar por dentro de toda essa rodada da Europa League. Bom, agora vamos falar sobre a Champions League, né? O nosso jornalista aí, Johnny Pereira, traz as informações aí sobre as partidas de ontem pela Champions. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, amigos da Connect Sport. Falo com informações da Liga dos Campeões da Europa, que se encerrou as quartas de finais nesta quarta-feira. O Benfica, e precisava de um milagre aí para se classificar, empatou com o Liverpool na casa do Liverpool em 3-3. Os gols do Benfica foram marcados por Yamashumi, me corrigem se eu estiver errado, Gonçalo Ramos e Darwin Nunes marcaram os gols do Benfica. Os gols do Liverpool foram marcados por Konaté e Roberto Firmino 2 vezes. Agora o adversário do Liverpool é o Villarreal, que se classificou nesta terça-feira contra o Bayern de Munique na Alemanha, empatando em 1-1 depois de ter vencido por 1-0. Então vai ser um jogo muito interessante de ver. Para mim o Liverpool entra como favorito nesse jogo, mas não pode tirar os méritos do Villarreal, que eliminou o todo poderoso Bayern, que para mim era um dos favoritos a chegar à decisão. Então, jogo muito bom de se ver. Outro jogo dessas quartas de finais que se encerraram foi entre Manchester City e Atlético de Madrid no Metropolitano, na Espanha. E o jogo terminou em 0-0. O Atlético de Madrid tentou, mas não conseguiu furar o bloqueio do City. Então, o Manchester City vai ser o adversário do Real Madrid nessas semifinais. Vai jogar mais um jogo eletrizante entre espanhóis e ingleses, como foi nas semifinais, como foi nas quartas de finais, e agora nas semifinais, de novo, ingleses e espanhóis se encontrando nessas semifinais. Então, para vocês aí, quem são os grandes favoritos aí às semifinais? A final, desculpa. Quem são os grandes favoritos aí à final? Para mim, é Liverpool. Os dois ingleses vão disputar a final, mas não descarto uma final espanhola entre Villarreal e Real Madrid. Mas o Real Madrid, com o jogo que fez contra o Chelsea, não pode fazer contra o City, não. Porque o City é um time, para mim, na minha opinião, um pouco mais forte que o Chelsea na Liga dos Campeões. Volto aí com vocês da Connect Sport. É isso aí, o nosso jornalista Johnny Pereira, sempre detalhando aí as partidas da UEFA, da Champions League, né? UEFA Champions League. E só falando ali, ele pediu uma correção, né? O nome de jogador do Benfica que marcou o gol é o Yaremchuk, Johnny. Muito obrigado aí, Johnny. Um abraço pelas suas grandes reportagens aí falando da Champions League. E ele falou uma pergunta no final e eu gostaria aí de saber a resposta dos nossos comentaristas. Gabriel Sanches, o que você destaca das duas partidas aí que tivemos no dia de ontem? Meu destaque inicial vai para a grande atuação de Roberto Firmino, ele que vinha sido realmente esquecido pelo Tite nas últimas convocações. Não estou falando que o Tite esqueceu que ele estava jogando muito, não, pelo contrário, não estava jogando bem e agora voltou a jogar bem, voltou a mostrar aquele futebol que a gente conhece, marcando 2 gols ontem. O Liverpool empata por 3-3, como frisou o Johnny, mas está nas semifinais. O Liverpool poupou praticamente o time inteiro ontem, jogou com apenas 3 titulares e conseguiu aí. Foi um jogão, né, cara? Um jogo com bastante gols, a gente sempre gosta. Já que do outro lado tivemos aí um 0-0, né, entre o Manchester City e Atlético de Madrid. Mas um 0-0 animado até, diferente. Achei até que esse 0-0 foi mais animado do que aquele 1-0 da semana passada. No final do jogo, o Atlético de Madrid tentou, foi para cima. E tivemos aí um breve momento de Simeone atacando como Guardiola e Guardiola catimbando como Simeone. Foi um momento realmente espetacular. Os jogadores do City aí
realmente fizeram bastante cera no final, principalmente o Phil Foden, né, o Fernandinho, o próprio Sterling também, conseguiu caber o jogo ali no final, dificultar a vida do Atlético de Madrid, que teve, cara, muitas chances ali nos últimos 5 minutos. O Matheus Cunha perdeu um gol, o Ângelo Correia também, poderia ter feito gol, poderia ter levado o jogo para prorrogação, mas infelizmente o goleiro Ederson, infelizmente para a equipe do Atlético de Madrid, né, não que eu torça para a equipe do Atlético de Madrid, mas infelizmente para eles o goleiro Ederson estava no dia inspirado realmente, fez excelentes defesas e ajudou a equipe do Manchester City a chegar nessa semifinal. E, cara, na minha opinião, o Liverpool é o grande favorito contra o Villarreal, mas no Villarreal não pode agora se esperar mais nada, né? Porque realmente a equipe conseguiu eliminar o Bayern, eliminou a Juventus. Resta saber se o raio cai mais uma vez no mesmo lugar, né? Já caiu 2 vezes, quem sabe a terceira vez a equipe do Villarreal não chegue à final, mas o Liverpool, na minha opinião, é o favorito para essa final. E do outro lado vamos ter Real Madrid e Manchester City. Discordo do Johnny, onde ele fala que o Manchester City é melhor que o Chelsea. Ano passado, na final, o Chelsea ganhou no Manchester City, então o Chelsea era o time a ser batido nessa Champions League e foi pela equipe do Real Madrid, apesar de toda a dificuldade. E acho que vai ser um confronto muito bacana. Tivemos esse confronto em 2019 e 2020, com a equipe do Manchester City batendo o Real Madrid nas oitavas de final, e agora vamos repetir esse duelo. Tivemos aí um pequeno probleminha com o nosso comentarista Gabriel Sanches. Enquanto o sinal dele não retorna, Daniel, dê as suas observações aí sobre a Champions League. As partidas que tivemos ontem falar, né, e a sua opinião. Primeiramente, vou falar sobre o jogo de Liverpool e Benfica, né, cara? O Liverpool que poupou muitos titulares para essa partida. Eu vi até muita gente reclamando, o Klopp é soberbo. E falam isso, mas mesmo assim a equipe do Liverpool conseguiu fazer 3 gols, né, cara? Vai destacar o Firmino, né, que meteu 2 ontem, né? Será que ele vai ser convocado pelo Tite ainda? Veremos nos próximos capítulos. No lado do Benfica, eu quero destacar o Darwin Núñez, né, cara? Que jogador, fez uma ótima partida, né? Fez 3 gols, né? Inclusive 2 anulados. Agora eu quero fazer uma pergunta. O jogador que faz 2 gols anulados e um validado pede música no Fantástico? Enfim, né, cara? Apesar disso tudo, né, cara, eu acho que o Liverpool enfrenta o Villarreal, embora seja favorito. Eu não acredito que já está classificado, como vi gente falando isso, porque o Villarreal é uma equipe que vem jogando um ótimo futebol, eliminou a Juventus, eliminou o Bayern de Munique, então é um time que, se passar para a final, não será mais nenhuma surpresa. Quanto a outro jogo agora, né, Manchester City, Atlético de Madrid, hoje os papas se inverteram, né, cara? O Diego Simeone, que foi pra cima, e o Guardiola, que deu mais uma recuada, né, cara? Fez catimba até. Eu acho que o Simeone pagou pelo que fez no primeiro jogo, né? Porque decidiu apenas retrancar. Eu acho bastante desperdício esse time do Atlético de Madrid jogar retrancado, porque tem ótimos jogadores. Tem o João Félix, o Griezmann, o Suárez, o Carrasco, o Hulk, o próprio Matheus Cunha. E agora é jogo de Manchester City e Real Madrid, né, cara? O Manchester City vai pegar o Real Madrid. Acho que o City é favorito mais por conta do coletivo. Agora, o Real Madrid não pode fazer uma partida ruim, igual fez contra o Chelsea. O que o Real Madrid tem uma vantagem, é que tem jogadores que podem decidir individualmente a partida, como o Vinícius Júnior e o Benzema. Então, apesar de que eu acredito que o Manchester City tenha uma vantagem, não tem favorito, é um confronto super aberto. Voltar aí a análise dos nossos comentaristas, né? Voltei. Antes de passar para o Minuto Olímpico, Gabriel, eu tenho um recadinho e você termina a sua observação, ok? Temos aí o recadinho de produção de quem está nos acompanhando. Renato Sanches, Manchester City, Real Madrid e Liverpool. Zebra, Villarreal. Exatamente, Renato. Sim. Miguel Santos, comentei alguns dias atrás que o Villarreal iria surpreender. Derrubou 2 gigantes, Juventus e Bayern. Exatamente, né, o Miguel, como você bem frisou, usando principalmente o fator casa, né, jogando do De La Cerâmica, e com esse time aí, tendo destaque também do Daniel Parejo, é um time muito forte, o Villarreal fazendo uma campanha histórica sob o comando do Unai Emery nessa Champions League. Bom, Gabriel, fique à vontade aí para terminar a sua análise. Aonde vocês pararam de me ouvir, só para eu saber aqui? Quando você estava discordando do nosso jornalista, do nosso repórter Johnny. Ah, sim. Então, eu discordo do Johnny em uma coisa que ele fala, que a equipe do Manchester City hoje é melhor que o Chelsea. Não concordo, pois o Chelsea
ganhou a final ano passado contra o Manchester City, é o time a ser batido nessa Champions League e foi pela equipe do Real Madrid nessa semana. E lembrando mais uma vez, né, não sei se vocês me escutaram quando eu falei isso, mas o Real Madrid e o Manchester City, que tem um histórico de se enfrentarem aí nos últimos anos em mata-mata de Champions League, se enfrentaram na temporada 2019-2020, onde a equipe do Manchester City passou pela equipe do Real Madrid, e na semifinal em 2015-2016, quando o Real Madrid, naquele timaço, né, com o Cristiano Ronaldo e companhia, passou pela equipe do Manchester City pela semifinal, né, em 2016. Então as equipes já se conhecem, promessa de jogão. Acho que o mundo inteiro vai parar para assistir essa partida. E outro lado, a equipe do Liverpool aí, que na minha opinião é o favorito, mas como vocês bem frisaram, a equipe do Villarreal vai tentar usar o seu fator casa, vai tentar aí dificultar o jogo para a equipe do Liverpool, e quem sabe podemos ter uma final espanhola, uma final inglesa, uma final em Espanha contra a Inglaterra. Vai ser uma loucura essas semifinais, e a Champions League esse ano, mais uma vez, nos proporcionando momentos incríveis, como foi aí o Real Madrid, como foi a equipe do Villarreal. Então muito bacana assistir a UEFA Champions League. E lembrando, né, cara, que teremos Champions League esse mês ainda. Daqui a 2 semanas, na terça-feira, dia 26, começam então as semifinais. E o primeiro jogo será entre Liverpool e Villarreal. E na quarta-feira, dia 27, vamos acompanhar a partida entre Real Madrid e Manchester City. Então, vamos esperar só um pouquinho, mais 2 semaninhas, para a gente voltar a acompanhar a UEFA Champions League. É isso aí, um intervalo de 2 semaninhas, logo a Champions League estará de volta. Coisa boa. E pode ter certeza que a cobertura da Champions League passará aqui dentro do nosso Connect Sport. Bom, Gabriel, chegou o seu momento, né? O Minuto Olímpico aí. Opa. Fique à vontade para destacar suas notícias, meu amigo. Então, Gabriel, vamos lá. Ontem tivemos então a última partida pela Superliga Feminina de Vôlei entre Minas e SESI Bauru. O Minas foi até Bauru, conseguiu a vitória por 3-7-1 e está na final da Superliga Feminina de Vôlei, e espera o vencedor de Flamengo e Praia Clube, que se enfrentam na sexta-feira às 7 horas da noite, amanhã, né, às 7 horas da noite, e na segunda-feira estarei trazendo o resultado de quem irá enfrentar a equipe do Minas pela final da Superliga Feminina de Vôlei. Tá então a equipe do Minas batendo a equipe do SESI Bauru. E ontem também tivemos aí o play-in da NBA, 2 confrontos aí para decidir quem irá enfrentar, né, pelas últimas vagas no playoff. Tivemos a vitória do Atlanta Hawks por 132-103 contra o Charlotte Hornets, e a vitória do New Orleans Pelicans por 113-103 contra o San Antonio Spurs. E agora vamos ter os 2 últimos jogos que definem aí a vaga no playoff da NBA. Vamos ter Los Angeles Clippers e New Orleans, que se enfrentam no dia 15, às 11 horas da noite. E também vamos ter a partida entre Cleveland Cavaliers e Atlanta Hawks, que também se enfrentam no dia 15, às 8h30 da noite. É isso aí, então, as últimas definições do playoff da NBA, que começa semana que vem. E eu trago na segunda-feira todas as notícias aí de como ficará a questão dos playoffs, a questão do vôlei. Então, o Minuto Olímpico cada vez mais aí trazendo notícias de outros esportes para vocês. É isso aí, muito obrigado, Gabriel, pelas suas informações. Bom, o nosso Connect está chegando ao final. Gostaria de agradecer a todos os nossos comentaristas, a todos que nos acompanharam, né? E só para fazer uma ressalva, no dia de amanhã, pelo feriado de Páscoa, nós não teremos o nosso Connect Sport. Nós voltamos segunda-feira, sempre detalhando aí as rodadas do final de semana no esporte, em todas as modalidades. Portanto, tá aí o Connect. Não teremos o nosso Connect Sport amanhã, mas voltaremos na segunda-feira, sempre trazendo um programa de qualidade para todos vocês que nos acompanham. Bom, gostaria de te agradecer, Gabriel, pela sua participação no nosso programa de hoje. Valeu, Gabriel. E só passando aqui as últimas informações, né, sobre essa semana, já que amanhã não teremos o programa. Então, no sábado, vamos ter aí 4 jogos pelo Brasileirão: Goiás e Palmeiras, América Mineiro e Juventude, Corinthians e Avaí, Cuiabá e Fluminense. E no domingo, vamos encerrar a rodada com mais 6 jogos: Santos e Coritiba, Flamengo e São Paulo, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, Internacional e Fortaleza, Bragantino, Atlético Goianiense e Ceará e Botafogo. São os jogos da rodada do Brasileirão, que a gente vai falar na segunda-feira. E mais uma vez, obrigado pelo programa de altíssima qualidade. Gostaria de mandar um beijo para minha namorada, que me ajudou aqui quando caiu minha internet. Então, fica aqui o meu grande abraço para vocês. Estamos juntos. Feliz Páscoa a todos e espero estar aqui novamente na segunda-feira com vocês. Que momento romântico. Obrigado aí pela sua participação, Gabrielzão. Bom, e diretamente de Vitória, no Espírito Santo, muito obrigado pela sua participação, Daniel Godoy. É isso aí, galera. Agradeço a todos por mais um programa, a toda a nossa equipe de repórteres, o Lucas e o Johnny,
o comentarista Sanches, né, pô, meu companheiro de programa, né, cara, vem fazendo um ótimo trabalho, né, cara, falando muito, entende muito esse aí. Valeu, também, Gabriel, Daniel. também, Vamos apresentando embora. muito bem. É isso aí, galera, tamo junto. Agradeço pela sua audiência e até segunda-feira. Fique com Deus e tenham um ótimo conteúdo. É isso aí, muito obrigado, Daniel, pela sua participação. Desejo uma Páscoa abençoada aí para vocês, a todos os nossos repórteres e jornalistas também do Connect Sport e a todos vocês que nos acompanham. Muito obrigado por participar do nosso programa de hoje. Desejamos a todos vocês aí um ótimo final de semana, uma ótima Páscoa. Segunda-feira estamos de volta. E antes de encerrarmos o nosso programa, eu queria te pedir que vocês se inscrevam nas redes sociais da Connect Brasil TV SP, curta, compartilhe o nosso programa e vamos encerrar o nosso Connect Sport em tom de homenagem, né? É uma notícia que infelizmente a gente não gosta muito de trazer no nosso programa, mas é necessário. O mundo do esporte hoje está de luto, não é, pela perda do volante, do ex-jogador colombiano, volante Fred Rincon, que faleceu nessa madrugada, né? Nós da equipe do Connect Sport nos solidarizamos com a família, né? E desejamos força nesse momento a todos. Lembrando, Fred Rincon foi um grande jogador da história da seleção colombiana, né? Volante com passagens por Palmeiras, Cruzeiro, Santos, Corinthians, Real Madrid, Nápoles, seleção colombiana. Tem 401 jogos em sua carreira, 63 gols e 8 títulos. É uma perca irreparável para o mundo do futebol e nós da equipe do Connect Esportes nos solidarizamos e desejamos forças a todos os amigos e familiares do Fred Rincon.